dia o bacharelando em jornalismo, o Pedro, daqui de Pouso Alegre, fazendo o FMG, nós estivemos batendo um papo aqui, que ele está usando Fernando da Gata como TCC, né? O TCC dele lá na universidade. Nos encontramos aqui pertinho, por sinal. Mas eu posso dizer que Beco do Crime, a história de Fernando da Gata, Coisa Ruim da Borda, Corpo Seco, o que eu escrevi aqui, é o mais verdadeiro que qualquer história que alguém conte por aí. Entendi. Isso porque Você foi a fundo mesmo. Fui a fundo, fui investigar. O Beco do Crime, eu ouvi aproximadamente umas 25 pessoas em Pouso Alegre durante uns 15 dias. E acabei descobrindo que a história do Beco do Crime, o casal, Romeu e Julieta, que é quase isso, né? Tinha sido vizinho meu, quer dizer, eu teria sido vizinho se não tivesse morrido, né? Porque eu morei pertinho deles ali, Rua São Pedro. Da história do Beco do Crime, o Jesus, que matou a menina, eu não esqueço da tua descrição, porque o bairro da Medicina era mato. E aquelas árvores que, inclusive, tem naquelas praças, foi numa delas que ele subiu e dali ele via o cemitério lá embaixo. Porque você até comentou, você fala da população de Pouso Alegre da época, de 1955, e 1.500 pessoas estiveram no velório dessa menina. Foi. Entende? Cara, foi assim, eu fico imaginando, parou a cidade, deve ter sido a repercussão assim, de uma semana. E tem uma coisa que você retrata na história do Beco do Crime, que assim, é todo o romance do Romeu e Julieta, aquela coisa, mas o irmão dela suicida 2 anos depois. Foi. Porque ele jurou o Jesus de morte e não teve a coragem de matar na porta do fórum. Esteve frente a frente com ele. Porque na porta do fórum estava a porta fechada, né? Você descreve que ainda tinha que esperar o juiz abrir o fórum para entrar para o julgamento. Então ele ficou sentado na porta. Então o povo tudo em volta dele ali. E até pediram ajuda do exército, né? Porque só tinha 6 policiais na cidade naquela época. E aí o movimento pediram, a tropa do exército teve que parar ali para botar ordem, que senão você imagina o rolo. Era muito comum, né, essas intervenções do exército, né, em situações de clamor popular, né? Isso. Não só aqui em Pouso Alegre, Brasil afora todo, né, para dar essa segurança, essa garantia da ordem, né? E aconteceu como está aqui, realmente, como eu narrei aqui no E o Rômulo Coelho, advogado novinho, 26 anos. Sim, começando a carreira. Vai pegar um caso assim que vai deixar ele famosíssimo, entendeu? Na época. O Gesso, você me perguntou se eu cheguei a conversar com ele. Não, eu não conheci, não cheguei a conversar com ele, mas uma das pessoas com quem eu conversei é o Zé Gustavo. Zé Gustavo, um açougueiro antigo, que é pai do meu amigo Boi, já falecido, morava no Terrado. E, coincidentemente, o Zé Gustavo morreu uns 2 anos depois de eu ter conversado com ele lá na casa dele, lá no Terrado. Tá? E o Zé Gustavo era açougueiro, e esse menino Jesus, ele gostava de lidar com cavalo, com boi, vaca, gostava de fazenda. Né? E galopava, e arriava animal ali, cercava, ele gostava de lidar com o gado. Né? E, nas horas vagas, ele trabalhava de açougueiro também, ou seja, trabalhou com o Zé Gustavo. Então, ele o conhecia bem. E o Zé Gustavo me contou que, alguns anos antes, pouquinhos anos antes dessa nossa entrevista, lá em 2010, que eu estive lá com ele, 2010, ele o teria encontrado lá em Campinas, nas proximidades da rodoviária. E que, na ocasião, o Gesso estava trabalhando num açougue lá. E depois eu tive pouquinho tempo depois. Ele casou lá, né, Ayrton? Sim, teve casou 2 filhas, lá. né? Lá, tudo. Ele estava trabalhando num frigorífico. E um tempinho depois, ele veio a morrer, antes um pouquinho, do Zé Gustavo, que morreu uns 3 anos depois da entrevista nossa. Entendi. Mas é uma das pessoas, né, com quem eu entrevistei. O meu ex-cunhado, saudoso, 2 anos já falecido, era moleque, era mais novo do que o Gesso um tanto, né? Eu devia ter em torno dos 10 anos. E ele morava na esquina daquela loja de colchões, aquela oficina ali do
Nelson Matsunaga, Nelson não, o irmão do Nelson Matsunaga, o pai do Paulinho, meu Que amigo. mexia Lá com no- mecânica. É. Então, mas Sei. aonde está a oficina hoje, Sim, autoelétrica, sim, sim. Aham. na esquina, ali havia uma casinha, e que era uma casinha de caseiro. Esse meu cunhado era molecão. Quer dizer, quando eu o conheci, quando ele casou com a minha irmã, ele morava nessa casinha ali. Tudo que você via para cá era pasto, né? Medicina, cascalho, tudo. Só tinha o cascalho, que é aquela velhinha antiga lá, Sim. que, por sinal, engraçadinho. Eu gosto muito de falar do cascalho, porque é um lugar